Global markets remain in free fall as coronavirus cases continue to spike. Stocks are now entering what's known as correction territory, meaning a drop of 10% or more in a matter of days. So the impact that China has for the rest of global economy is much, much greater compared to 2002, 2003. So I would really compare the market reaction to financial crisis. As soon as we got a spread in Italy, in Iran, in South Korea, new cases here, that's when investors started to get really freaked out this week, and they sold because they're not sure of the extent of it, how long it will last, and what the true economic impact will be. The stock market plunges for the 7th straight day as panic over the coronavirus continues to fuel a massive sell-off. Yesterday, the Dow dropped 1,190 points, the biggest one-day point drop ever. You can see the market rose and rose and rose and rose. But what happened in the last week? The coronavirus impact, what's it look like? You can see a very big fall indeed. And you know, how big is that in historical context? Let's look back. This last week was the third biggest that we've seen in the history of the FTSE 100 and the biggest that we've seen since the financial crisis. This is panic, okay? This is what panic looks like. Expectations are now rising that the Federal Reserve will cut interest rates to bolster growth. Se você está acompanhando o noticiário, você está vendo como as bolsas ao redor do mundo estão derretendo nos últimos dias, inclusive aqui no Brasil, graças à propagação do coronavírus ao redor do mundo. No último dia 27, o índice Dow Jones afundou 4,4% e teve sua pior queda diária em pontos da história e sua maior queda percentual desde 2011. Da mesma forma, o S&P 500 teve na sexta-feira, dia 28, a 7ª queda seguida e terminou a última semana com a sua maior queda semanal desde a crise de 2008 e a sua queda mais rápida desde a Grande Depressão. O índice VIX, também conhecido como índice do medo e que mede a volatilidade do mercado americano, disparou e alcançou seu maior patamar em 2 anos. Porém, ainda não dá para dizer que isso é o estouro da bolha de fato, ou se será somente mais uma correção dos mercados. O que determina uma crise não é o derretimento da bolsa em si. A bolsa de valores tende a se comportar como um reflexo do desempenho da economia real, mas muitas vezes o mercado é irracional e exagera nos seus movimentos, seja para o bem ou para o mal. É fato que os bancos centrais passaram a última década injetando bilhões de dólares sem lastro nos mercados com o intuito de reinflar a bolha que estourou durante a crise de 2008. Esses trilhões inundaram os mercados de ações ao redor do globo, inflando os preços de ativos até patamares irracionais, o que permitiu às bolsas atingirem máximas atrás de máximas nos últimos anos, mesmo em momentos de estresses econômicos, como se as ações das empresas estivessem descoladas da realidade. O pânico atual causado pela epidemia do Covid-19 levou à disparada de vendas nos mercados acionários, e isso está provocando uma enorme correção nos preços desses ativos, fazendo com que bilhões de dólares tenham sumido dos mercados globais nos últimos dias. Entretanto, não são apenas as bolsas que estão derretendo. A economia real também está começando a sentir o impacto do coronavírus. Na última sexta-feira, a China, segunda maior economia do mundo e epicentro da crise do coronavírus, divulgou os dados de sua atividade industrial em fevereiro, a qual revelou a sua maior queda da história, bem acima da previsão esperada e acima até mesmo do que a queda ocorrida durante a crise de 2008. Essa queda da atividade econômica chinesa reflete a suspensão da produção e da paralisação das atividades comerciais do país por conta das medidas tomadas pelo Partido Comunista para tentar frear a propagação do vírus no território chinês. Devido ao seu tamanho e importância, toda essa paralisação da economia chinesa tende a afetar as cadeias globais de suprimentos, abalar as bolsas e a paralisar as atividades comerciais em todo o planeta, o que poderá ser intensificado na medida em que essa epidemia começa a se espalhar pelo mundo. Embora o maior número de casos confirmados e os principais impactos ainda estejam concentrados na China, o coronavírus já se espalhou por mais de 50 países de todos os continentes, provocando o fechamento de fábricas, interrupção de produção, fechamento do comércio e a paralisação de atividades também em países como Coreia do Sul, Japão, Itália e Irã, além de outros países em menor escala. As grandes empresas ao redor do mundo começam a projetar lucros menores. Dezenas de multinacionais passaram a alertar seus acionistas que o surto afetará suas finanças, incluindo empresas como Apple, Microsoft, a Bembev, Mastercard, Toyota e Danone. Aqui no Brasil, a Petrobras já adiantou que o resultado financeiro da companhia no primeiro trimestre deverá ser impactado, e algumas fábricas já tiveram suas atividades suspensas por causa do coronavírus, mesmo que indiretamente.
Quem acompanha o meu canal sabe que há tempos falo da existência de duas grandes bolhas que existem na economia mundial hoje. Uma enorme no mercado de ações e outra ainda maior no mercado de títulos da dívida. Apesar do derretimento visto nos últimos dias nas bolsas de valores ao redor do mundo, acredito que ainda esteja cedo para decretar se de fato ocorreu ou não o estouro da primeira bolha. Possivelmente, os bancos centrais ainda têm um poder de fogo para combater as forças naturais de queda dos mercados, pelo menos por enquanto. Nos próximos dias, os bancos centrais devem anunciar novas medidas para tentar conter a sangria. O mercado já discute se o Fed irá fazer um corte emergencial na sua taxa de juros ou implementar mais um pacote de estímulos para impulsionar a economia e os mercados globais. O banco americano Goldman Sachs disse que vê 3 cortes nas taxas do Federal Reserve de março a junho para combater o impacto econômico negativo do coronavírus. Assim como o Bank of America agora vê um corte de 50 pontos bases já na próxima reunião do Fed em 18 de março. Na última sexta-feira, o presidente do Banco Central americano já se pronunciou afirmando que o Fed está pronto para agir caso necessário. Mas não se iluda, sempre que um banco central aparecer como herói, tenha certeza de que ele não está salvando a economia, e sim postergando e intensificando a sua deterioração. O fato é que estamos hoje no momento mais crítico da economia mundial desde o estouro da crise de 2008, e cada vez mais fica notória a proximidade de uma nova grande crise econômica mundial. O modelo de probabilidade de recessão do próprio Fed de Nova York aponta uma probabilidade de 64% de uma recessão nos próximos 12 meses. Possivelmente, em qualquer outro período da história econômica, poderíamos afirmar que estamos presenciando o início de uma crise de grandes proporções e de que a primeira grande bolha, a do mercado de ações, estourou. Entretanto, no mundo de hoje em que bancos centrais despejam deliberadamente quantias maciças de dinheiro sem lastro na economia, é bem possível que esse estouro seja adiado por mais algum tempo. Mas eles não irão conseguir sobrepujar o mercado e seguir evitando uma correção da economia, imprimindo dinheiro de papel indefinidamente. Hoje nós temos 2 possíveis cenários à frente. O mais provável é o de que a economia chegue a um ponto de inflexão, de modo que os bancos centrais não tenham mais capacidade para adiar o estouro da primeira bolha, o que já pode ter acontecido graças ao coronavírus ou não. Só o tempo vai nos dizer. Daí em diante, veremos um cenário parecido com o que tivemos após a quebra do Lehman Brothers em 2008, com os bancos centrais atuando de forma mais agressiva, mas em uma proporção muito maior do que a que ocorreu durante a última crise, o que irá pressionar ainda mais a segunda e maior bolha, a dos títulos das dívidas soberanas das grandes economias, podendo acarretar o seu estouro. O segundo cenário que poderá acontecer é que, na medida em que os bancos centrais emitam novas dívidas para impulsionar a economia e impedir que os mercados se corrijam e que a primeira bolha estoure, a segunda bolha, a bolha dos títulos da dívida, chega ao seu limite, provocando uma crise de confiança em nosso sistema monetário atual baseada em moedas fiduciárias de curso forçado. No final das contas, o que vai importar é o estouro da segunda bolha, a bolha dos títulos das dívidas soberanas das grandes economias do globo. Talvez você esteja se perguntando por que ela é a mais perigosa. E o motivo é bem simples. Essa bolha vem sendo inflada há quase 40 anos, e na medida em que a situação econômica se deteriora, cada vez mais as pessoas estão sendo atraídas para esse mercado devido a uma falsa sensação de segurança. Afinal, o único risco que você tem ao investir nesses títulos é se os governos das maiores economias do mundo quebrarem. Qual é o risco disso acontecer?